Yes or no? Yes. Yes. Fernando, você está falando um pouco da questão do financiamento, né? Que já está faltando, bons projetos parados, né? E significa menos oportunidade. Mas me preocupa também, além do lance da grana, que pô, sem grana você não produz, né? Não gera. Mas o lance da censura. Eu estava falando aqui outro dia com o do Vivier, o Gregório, né? Que produz muita coisa, né, visual. Programa incrível. Programas incríveis. Seu concorrente aqui na entrevista. Pois, graças a Deus. E ele falou, olha, me preocupa muito a questão da autocensura, sabe? Do cara pensar assim, olha, não vai passar esse projeto na Petrobras, não vai passar na Caixa, não vai passar na Lei Rouanet, não vai Então o cara começa a olhar para o roteiro e falar, puxa, o que vai incomodar o governo? Isso... Ainda não tem censura de texto, assim, eu nunca vi. O cara fala, não ouviu falar ainda? Não tem. Mas evidentemente... Enfim, os projetos dependem de dinheiro, então o financiamento... vai ter uma escolha. Ainda não apareceu um concurso onde as escolhas... se vê claramente que foram escolhas que teve dedo ali ideológicas. Mas estamos caminhando para isso, né? Quer dizer, quem está fazendo o filme nesse momento está sem dinheiro. Então está todo mundo... não é censurado, né? Cortado, impedido de trabalhar, né? Entendi. A falta de financiamento é meio geral. De certa forma é uma censura. Você não deixa a pessoa trabalhar, né? Tem questões burocráticas e questões institucionais, você segura E faz tempo que está assim, já está tem muita gente... Porque você começa a fazer um projeto, tem um encaminhamento normal, então você prepara. Bom, esse ano aqui, de março até fevereiro do ano que vem, é isso que eu vou estar fazendo. Porque você está esperando aquele... E aí não sai o dinheiro. E aí... o que você faz? Março, abril, você tem sua família e era para você estar trabalhando, você não está trabalhando. É muito complicado, muito complicado. Daqui a pouco você está fazendo um bico em outra atividade, gente nessa né? situação. Já tem muita gente. Escuta, você tem... quando você faz uma obra de arte, assim, obviamente você está preocupado com ela, né? Mas assim, você acompanha a repercussão que ela pode ter na política, ou que ela pode mudar a vida das pessoas, ou fazê-las compreender uma realidade importante para a visão de mundo que você... Isso passa pela tua cabeça? Pouco. Não. Passa. Eu faço... Os meus filmes, eles são sempre sobre... Tem muito a ver com visão de mundo, assim. Tem, né? Tem. Na verdade, uma vez eu fiz uma entrevista com... Não lembro qual filme que é. Foi no Jardineiro. Eu fiz uma entrevista no Japão e o repórter falou: por que você está fazendo pela terceira vez o mesmo filme? Eu falei, como assim? Você fez Doméstica, que era sobre exclusão, né? Uma parte dentro de casa tem uma parte que não faz parte da família, depois fez Cidade de Deus, uma parte excluída da sociedade, agora você faz O Jardineiro Fiel, que é uma parte do mundo esquecida. Por que você fica repetindo isso, fazendo o mesmo filme de novo? Gente que está esquecida. Daí que eu percebi que é meio a minha agenda. Eu realmente me incomoda muito a gente está falando de distopia, né? Por que esse lado tem e esse não tem? Por que você não consegue incluir? O que falta? Esse troço. Eu me incomodo muito de viver numa sociedade, num planeta assim. Fiz agora, participei também de um documentário que ontem ganhou até um prêmio, né? Que chama Great Green Wall, que é sobre um projeto no norte da África. Ontem a gente ganhou um prêmio nele. Estão plantando uma faixa de árvores de 27 quilômetros por 8 mil no sul do Saara e do Sahel. E para melhorar a qualidade do solo, para aquela população ali poder fixar e ter agricultura. É um projeto muito lindo, enfim, altera o clima, enfim, é muito bacana. Mas, de novo, tem a ver com essa minha obsessão. Por que aquelas pessoas não conseguem... E aí a ideia do filme é meio uma propaganda desse projeto, para eles conseguirem financiamento para tocar um projeto de 9 bilhões de dólares. Então, a ONU precisa enfim, fazer propaganda disso para que consiga convencer pessoas a pôr dinheiro. Você citou a Laudato Si, a encíclica do Papa, e eu tive a honra de ser convidado como prefeito para uma reunião de prefeitos com o Papa. Você teve isso? Que legal. Foi muito incrível. Em Roma, claro. Em Roma, ele convidou, acho que foram 64 prefeitos, 6 do Brasil. Privilegiou o Brasil até, sabe? Tinham americanos, tinham latino-americanos, mas muitos brasileiros. Legal. O que era? Qual que era o papo? O papo era
tinha acabado de ser publicada a encíclica, e ele foi fazer uma preleção sobre ela, né? E eu estava querendo entender o que nós estamos fazendo ali, né, como prefeitos, né? Porque não chefes de Estado, porque prefeitos, né? E ele falou uma coisa que acho que surpreendeu a todos nós. Estava o prefeito de Nova York, o de Roma, o de Paris, todo mundo lá. Tinha uma palestra assim, PowerPoint? Como é que foi? Não, ele estava presente. E nós auditório, no auditório, né, com assessores, né, os prefeitos mais próximos do Papa, os assessores atrás acompanhando. E ele falou uma coisa muito curiosa que me faz pensar um pouco em você como personagem, né, figura pública no Brasil. Ele falou, olha, algumas pessoas estão fazendo uma leitura errada da encíclica. Essa encíclica não trata de meio ambiente. Essa encíclica trata de questões socioambientais. Não dá para desligar. Porque é uma coisa só. Do meu ponto de vista, dizia o Papa, do nosso ponto de vista, não há como resolver um problema sem resolver o outro. Ou seja, como é que você vai pedir para uma pessoa que está na miséria, né, respeitar o meio ambiente se ela não tem as mínimas condições de subsistência, né? E fez uma preleção sobre desigualdade, né? E como você se caracterizaria politicamente? Você se vê como um social-democrata, como um liberal social, como ou você não se rotula? Eu não me rotulo assim no geral, mas claro que eu defendo ideias. Por exemplo, eu acho que a livre iniciativa ela tem uma eficiência que o Estado não tem. Sim. Então eu não sou a favor de um Estado imenso que eu acho que é ineficiente, corrupção e tal. Eu tenho metas muito claras, assim. Eu sei para que serve um Estado, ou por que eu gostaria que um Estado servisse. Funcionasse bem. A função do Estado e como ele deveria funcionar e para que ele... Né? Mas, enfim, tem ideias de todos os campos que eu acho eficiente. Então eu não fecho com um pacote completo, não. Agora, o que você estava falando da coisa do socioambiental, eu sou totalmente... É por isso que eu gosto desse papo, por isso que eu fiz... Toda vez que você quer resolver um problema social, você acaba resolvendo um ambiental também, ou contra, por exemplo, plantar essas árvores no norte da África, você resolve o problema de clima, o problema ambiental, e você resolve a vida de muita gente. Ou a gente fala da Amazônia, preservar a Amazônia. Pô, apoia os ribeirinhos lá, o cara que coleta castanha, apoia o pessoal que mora, né, ribeirinhos e assentados e comunidades, esses caras, eles vão proteger a floresta. Você fazendo social, você protege o ambiental, em tudo assim, onde você olha, então o Papa está certo, é socioambiental, mas... Agora, em algumas campanhas presidenciais, você chegou a estar mais próximo de candidatos, uma vez ou outra. Da Marina Silva, não, Marina Silva três vezes, a última não tive. Teve duas, mas menos que eu estava filmando esse filme. Mais engajado e mais... você chegou a participar de debate em nome da campanha? Você chegou a militar pela candidatura dela ou só foi uma mera declaração de voto? Não, eu ajudei na primeira campanha, que ela foi super bem, eu montei a produtora dela, e, enfim, quem dirigiu a campanha foi meu assistente, o Celso Yamashita, junto com a turma dela lá. Mas eu que montei a estrutura, estava bem perto. Na segunda eu dei mais palpite, fiz um ou outro vídeo, mas também porque eu estava viajando também. E essa última eu estava fora, estava filmando esses dois papas, voltei no meio para o fim da campanha e acho que foi uma campanha muito errada, mas errou o tom assim, e eu tinha conversado um pouquinho com eles antes e vi quais eram as ideias e eu achei que... Mas sabe, quando uma campanha você sabe como é que é muita tensão. Eu falei, não é a hora de eu chegar lá e jogar areia, falar, gente, isso está errado, né? Porque aí você desestabiliza tudo. Isso, né? Falei, bom, eles apostaram nisso, mas eu achei muito errado. Marina num fundo escuro, agressiva, não pode, não. A Marina não é assim. A Marina não é do não, ela é da inclusão, ela é do... Eu vi aquilo e falei, gente, isso não é ela. E ela... Né? Porque ela não foi ela. Inventaram uma Marina lá. Lá no comecinho do PT, você chegou a fazer produções com o Chico Bonfitani? Eu fiz os primeiros 2 programas do PT. Se for pegar na história do PT lá, aqueles programas nacionais, né, de rede nacional, obrigatório e tal. Os primeiros 2 eram muito
precário, assim, eu filmei um na casa do meu tio, levou lá o Lula, levou tudo na casa, porque não tinha dinheiro para fazer, a gente fazia as bandeiras lá, tudo à mão e tal. Eu era moleque, não tinha uma produtora, essa produtora que eu montei depois que eu saí da faculdade, e o Chico queria fazer um programa muito diferente, aí falou, fazer com essa mulher, eu estava fazendo um programa de televisão, que era bem diferentão assim, aí o Chico entrou em contato, falou, vamos fazer um programa diferentão, e aí deu certo, fizemos o primeiro e o segundo. Este daqui é o escritório do presidente João Batista Figueiredo, que me parece andou meio gripado essa semana, meio aborrecido. Eu vou lá dar um pulinho no escritório dele para ver se a gente toma junto um chá de alho com limão. Vamos lá. Ô, chefe, não pode subir? Não pode. Pode não. O presidente parece que anda meio doente, é verdade? Não posso dar informação, só lá do outro lado. Não podemos falar com o presidente? Não posso ficar por aqui não, só lá do outro lado, não posso dar informação. Você não pode dar informação? Ele não pode passar ninguém dessa risca branca. Da risca branca não pode passar nenhum brasileiro? Então nenhum brasileiro pode passar da risca branca pra lá. Os brasileiros ficam sempre da risca branca pra cá. Não conseguimos falar com o poder. Fazer o quê, né? Quem sabe outro dia eu consigo falar com o presidente João Batista, então vou falar com as pessoas que estão querendo chegar ao poder. Quem sabe elas estão com vontade de falar na televisão. Vamos lá. Fica mexendo com o soldado, aí você vai ver, viu, Valdecir? Isso é porque você é de uma geração que nasceu depois da repressão de 64, né? E tinha uma programação que marcou muito a TV brasileira, que era uma espécie de escracho. O precursor do escracho, mas um escracho bem-humorado, inteligente, eu estou chamando de escracho por liberdade poética, porque na verdade não era. Que era o lance do Marcelo Taz, né? Que você era o câmera. Eu era o câmera, era o Valdeci do Ernesto Varela. Do Ernesto Varela. Hoje acho que ninguém conhece mais, né? Só o pessoal da nossa geração. Mas deveríamos rever aquilo, porque aquilo era muito bom. Aquilo era um escracho de alto nível, né? Porque colocava a pessoa numa saia justa ali, mas com muita elegância, né? Ele fazia um repórter que era meio desinformado, assim, então ele era inocente. E como todo inocente, ele faz a pergunta, né, sem meias palavras. Porque, desculpa, mas por que pá! Sem agredir, funcionou muito. Pena que era só para São Paulo, na TV Gazeta, então... E eu era o câmera dele. A gente escrevia juntos e depois eu montava também. Deu certo aquele troço. Deu muito certo. Eu entrei na publicidade por causa daquilo. Nós estamos falando de quantos projetos já nesse programa que deram certo, né? São sucessos importantes do audiovisual brasileiro, né? Eu acabei fazendo publicidade um tempo porque estava fazendo aquele programa e encomendaram uma campanha de brinquedos com o Marcelo, brinquedos Estrela com o Marcelo. Eu falei, eu faço se o Fernando dirigir. Aí eu dirigi lá aquela campanha e eu ganhei numa campanha mais do que eu ganhava no ano. Aí me chamaram para outro e falei, esse negócio... Tá tendo filho, tem que pagar fralda, descartável, essa coisa, e aí acabei entrando na publicidade por um tempo, por causa desse personagem. Fernando, qual que é, assim, o que você espera da política hoje? Nós estamos vivendo um momento difícil ainda, né? Apesar da eleição, teve eleição, todo mundo achava que podia nem ter eleição, né? Aí um resultado meio inusitado para muita gente, a tensão está muito grande, né? O governo alimenta um processo de polarização, não sei com que objetivo, né? Falando português claro, né? Não sei qual é o plano, né, de voo. Qual a contribuição, assim, como é que você se vê no cenário político brasileiro hoje? Quais são as suas expectativas? Você está com receio de um... Eu tô com receio por esses 3 anos aí que faltam, né? Porque principalmente meus grandes angústias com relação à educação, que não estão sendo feitas as mudanças que precisam. O ensino médio eu acho que é um grande problema. A molecada primeiro que é um ensino que não é muito técnico, então o cara termina o ensino médio e não tem emprego e não tem... O cara sai abandonado assim, né? Enfim, tem muitos problemas e isso não está sendo olhado. E meio ambiente, de novo, enfim, essa ideia de fazer mineração em território indígena, isso... Tudo que eles conseguirem, enfim, tá aumentando a quantidade de desmatamento e tal, isso é perda total, né? Você não recupera. Então esses vão ser 3 anos de perda
Mas aí vem 2002 e eu sinto que é uma onda que vai passar, eles passarão. Já está, né? O Chile já está mudando, a Argentina está mudando, o Uruguai está mudando. Acho que teve essa onda e por alguma razão eu estou sentindo que já, né, o pêndulo já está voltando, cara. E em 2022 já voltou. Não estou dizendo que é o PT que vai entrar ou que... Mas eu acho que essa onda... Você acha que o voto corrige? Né? Essa vontade de já desses 25% que adoram esse negócio, eles não vão ter mais voz, sinto. Sabe uma coisa que eu queria saber se a gente compartilha a mesma sensação? Eu viajei um bocado em dezembro, janeiro e fevereiro e fiz bons amigos no exterior, né, em função da eleição do ano passado, e mantenho com um grupo grande uma interlocução via WhatsApp, via mensagem, via e-mail e tal. Eu tenho sentido uma degradação mesmo da imagem do Brasil no exterior. Claro, não, eu estou lançando esse filme, fazendo entrevista. Pois é, isso entrevistam sobre o Papa e sempre a última entrevista, e seu presidente? As duas últimas, uma pergunta masterclass, ou duas... sempre, não tem uma sessão né, ou pergunta e resposta para o auditório e tal, que não tem essa pergunta. Está todo mundo muito preocupado. Mas eu tenho esse feeling de que está voltando, o pêndulo já está voltando para um outro lugar. Bom, eu sou sempre da opinião que o voto se corrige, né? Não é você que corrige o voto, né? A solução não é nunca autoritária, né? É sempre o voto se corrigindo, né? Ele testa, ele vai... Se dermos chance ao eleitorado, ele é o maior interessado no seu próprio bem-estar, né? Ele vai buscar os caminhos... E eu sinto que já tem uma onda, mesmo pessoas que eu conhecia, que eram muito, defendiam, uma coisa mais, já falam, já tem uma onda que já está sentindo que bateu e está voltando, assim. E quanto mais se radicaliza para a direita, acho que mais vai contra a direita, né? Sabe uma coisa que entrou na agenda e veio para ficar? Hoje, metade da população do mundo mora em cidade. No caso do Brasil, é mais de 80%. Então a questão ambiental hoje é uma questão eminentemente urbana. As bolhas de calor. Sabe? A questão de saneamento, a questão da moradia, a questão da mobilidade urbana. A gente fala de aquecimento global e esquece justamente do aquecimento local, né? Das ilhas de calor, bolhas, dos eventos extremos. São Paulo está tendo eventos extremos com cada vez mais recorrência. Então a questão ambiental hoje, ela é urbana também. A gente, óbvio que tem que olhar para a Amazônia, tem que olhar para o que está acontecendo com vazamento de óleo no mar, né, no mar brasileiro e tal, mas a questão ambiental passa pelas cidades. Você chegou a... Agora, as soluções para clima, essa é a minha sensação, que a gente pode, né, anda de bicicleta e faz telhado verde e tal, mas a solução tem que ser de governos federais, tem que ser porque são projetos nacionais. Parar de financiar petróleo, né, mudar a política, né, a matriz energética, isso é tudo política de Estado. E ninguém, nem PT, nem ninguém tem a dimensão do buraco que nós estamos entrando. A gente está leiloando plataforma de óleo ainda. É um dinheirão, mas não dá mais. A gente está ferrado. Eu sou tão pessimista com o futuro. E vai ser questão rápido. Ambiental, né? Não, clima. Quanto mais eu leio, mais eu fico desesperado, porque a gente está ferrado. Às vezes eu fico pensando, eu gosto muito de história, né? E eu fico vendo que assim, a humanidade, às vezes, só muda obrigada, sabe? E ela não consegue prevenir grandes catástrofes, sabe? É que essa já passamos da hora de prevenir, então, né? Mas o lance é isso, você pegar assim, o mundo clássico, Roma acabou com uma invasão bárbara. O feudalismo acabou com a peste negra. Você percebe? Tem umas coisas assim que parece que a humanidade precisa de um tranco assim, para conseguir repensar seu modo de vida. E... É que esse tranco que está vindo... É que esse tranco é perigosíssimo. Esse tranco é extinção. Aliás, a palavra sexta extinção, se você pegar lá Google, sexta extinção, já está, porque é extinguir a raça mesmo. Né? Sobra 5% de humanos. É isso que a turma já está prevendo. A gente está realmente... Agora, essa pegada anti-ciência, né, que está cada vez mais... Não, incrível. Uma loucura. Não, vi uma pesquisa, terraplanismo, 6% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Né? Obviamente que se acredita que a Terra é plana, não vão acreditar em aquecimento global produzido pelo homem. Né?
Então, mas você pega uma nação como os Estados Unidos, né, tem na sua presidência uma pessoa que, um pouquinho melhor, né, do que aqui, mas vamos combinar, né, na maior potência do mundo, mais rica potência do mundo, uma pessoa que fala as barbaridades que o Trump fala, sem nenhuma cerimônia, Também. né? Então, é uma pessoa que ameaça o Acordo de Paris, né? Ameaça não cumprir as metas que as nações evoluídas estão propondo. Ou seja, não é uma coisa de subdesenvolvidos, isso que me preocupa. É um fenômeno mental. Não países em desenvolvimento que estão sendo o problema do mundo, né? Não, São os donos do poder, né? Que estão contribuindo para uma deterioração do ambiente de diálogo científico, de perseguir a verdade, de expor a... É uma loucura, tem uma ironia até, né? Porque a gente está falando do Papa da encíclica, né? Laudato Si. Laudato Si é uma encíclica baseada na ciência, constatações da ciência, e a Igreja deu resposta. Então, a Igreja faz Abraça a ciência para fazer seus documentos. E o poder, o Trump, o nosso presidente, trabalham com crença, né? para escrever seus documentos. A igreja devia ser a crença, mas não, a igreja usa a ciência e os caras usam a crença. Né? Não, eu acredito que não, eu acho que não, eu acho que não tem crise do clima. É tudo acho, ele crê que não tem. Quer dizer, uma inquisição do poder e não da religião, né? A religião está fazendo a parte dela, né? Não, e usando a ciência, e o cara que devia usar a ciência, a razão, usa a crença pessoal. Você está cético em relação à solução para isso? Você acompanha a literatura sobre isso? Muito. Não tem solução. A gente sempre tem um pensamento mágico de falar, não, mas a tecnologia vai resolver. Não, porque alguém deve estar tomando conta disso. Mas não tem, cara. Não tem ninguém tomando conta disso. A tecnologia que a gente tem para tirar carbono da atmosfera, a única que é barata e que é plantar árvore. Você planta árvore, metade de uma árvore é carbono. Então, você plantar em alta escala, você consegue... Remover alguma coisa. Mas ninguém está preocupado com isso. Nem fazendo conta, né? Não. Tem um trabalho bacana de um cara da Universidade de Zurique. O cara mapeou, tipo MapBiomas aqui, né? Ele mapeou o mundo inteiro, todas as regiões onde poderiam ser plantadas árvores que não são regiões de produção de grão, nada disso. Não afetaria a produção de alimento. Tem 1,7 bilhões de hectares disponíveis. E ele fala que se a gente plantasse árvore toda essa área, a gente regredia a quantidade de carbono na atmosfera para o que tinha nos anos 30, 40. Praticamente salvava a pele. Mas ninguém vai fazer isso, né? E também demora, porque até uma árvore crescer, enfim. Sabe uma coisa Mas não tem tecnologia, não existe esse pensamento. Não adianta achar que vai resolver, porque não vai resolver. Ninguém está resolvendo. A gente está financiando, a gente está leiloando plataforma de petróleo ainda. A gente subsidia nossa gasolina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te provocar aqui numa pergunta. Vamos lá. Ver se eu tenho neto, por isso que eu sou tão desesperado. Tenho 3 netos. Né? Eu não sou um cara dogmático do ponto de vista teórico. Sou um cara prático, assim, que tenta encontrar soluções. Conheço bem. Agora, não tem uma dimensão de classe nessa história, pô? Sabe, os ricos às vezes não falam, pô, eu me salvo. Em qualquer circunstância, eu monto um bunker, eu faço um sei lá o quê, eu compro uma nave, eu quero ir para... Eu não sei, tem uma coisa assim, tem um recorte às vezes que eu vejo de uma... Se for, sabe, o cara fala, bom, 10% da humanidade vai morrer, ou 20%, bom, mas eu não vou estar entre esses 20%. Porque eu compro um terreno na Finlândia. Eu compro a saída, eu compro a solução para mim e para os meus. Eu vejo um pouco um descaso. É perverso, mas tem um pouco disso. E, por outro lado, o cara que está na outra parte, né, o cara está tentando comprar o jantar. É isso. Então, você falar para ele, olha, você precisa parar de queimar seu carvão, porque isso emite carbono, não faz nenhum sentido. E tem um recorte de classe aí que tem que convencer a elite econômica que ela tem que entrar com dela, né, na solução do problema. Né? Ciência, clamamos com veemência. Então, os caras precisam ler ciência, acreditar na ciência. Cara. Então, mas o que eu estou te perguntando é isso. A ciência fala as coisas, mas a política, ela não está respondendo a essas coisas que a ciência está pedindo. A política se autoalimenta, você está nisso mais que eu, mas não tem isso de você... É muito centrado na própria... alimentar o próprio sistema político. Não, e você convencer... Ser reeleito, é mais sobre isso do que transformar o mundo, né?
É porque, na verdade, quando você vai tempo que pedir você- sacrifício para alguém, né, por exemplo, você chega para um cara e fala, eu vou fazer uma faixa de ônibus, porque não tem metrô e o ônibus não pode ficar no trânsito. Parece razoável, né? Pô, mas Totalmente. quando você põe uma faixa de ônibus na 23 de maio, teve capa de revista contra, entendeu? O cara, imagina. Tem que ter estômago, hein, pra como é que você reage com porrada? Como é que você, assim, Olha, você lê? eu sou Quando- muito- Porque você tomou muita porrada na vida. Não. Você deve ser... Não, você é um saco de pancada. É que eu sou muito zen, cara. Em que sentido? Eu entendo o processo histórico. Você lê aquilo, os caras te achincalhando e você faz o quê? Lamento por ele. É mesmo? Você consegue separar consigo. honestamente? Você consegue? Não, tem crítica boa, né? É. Tem crítica que, né, ensina. Mas quando Mas eu o cara sei... que te odeia, que você Quando- olha pro cara e o cara olha pra você e te agride. Isso não te afeta? Você consegue ser zen a ponto de... Bom, Esse é o problema dele? A bem da verdade, eu quero te dizer que eu não sofro bullying. Oi? Eu não sofro bullying. Não? Sim, não rola. Eu vejo... Restaurante, aeroporto. É agressivo. É porque Eu você, saio você de- tem um jeitão... Mas eu acho que, assim, de- do de mesmo quem jeito conversa, que... Do mesmo jeito que você tem suas posições, que todo mundo conhece, mas, em primeiro lugar, se as expõe de maneira organizada, respeitosa. Em segundo lugar, você entende quem pensa diferente de você e você tenta estabelecer um diálogo. Você começou esse programa dizendo que você não gosta de muro, que você gosta de ponte. Eu acho que na minha área de atuação, eu tento fazer a mesma coisa. Eu entro numa sala de aula, eu não entro numa sala de aula para convencer os alunos do meu ponto de vista. Porque eu seria... Pra dialogar. Primeiro porque isso não é uma tarefa de um professor. Um professor pode até se colocar, falar, nessas duas posições, eu penso assim, mas a minha opinião é controversa. Porque tem outras pessoas que pensam diferente de mim com tais outros argumentos. Isso é normal e saudável numa sala de aula. Você expor o aluno às controvérsias, né? É dessa dialética que vai saindo os meninos de ouro ali, né? Que vão ter soluções criativas. Então, eu acho que a atividade de professor ajuda muito. Você tem que dialogar, né? Porque você tem... Um cara que apanha mais do que eu hoje é o Paulo Freire, né? Que é um gigante, né? E o Mas Paulo- apanha também por quem é desinformado. Por quem é né? desinformado, Ninguém mas sério bate Qual nele, foi né? a grande sacada dele? Percebeu o seguinte, olha, a relação ensino-aprendizagem é uma relação de duas mãos, né? Embora ela seja simétrica. Ou seja, há uma simetria entre educador e educando, mas o bom educador é aquele que aprende com o educando. Porque as perguntas que ele te faz, a maneira como ele vai te encurralando em torno das suas verdades, é que vai fazendo você produzir conhecimento novo. Nessa dialética, interação. tem uma- né? E ele apontava para a questão da assimetria, o que torna o Paulo Freire uma pessoa muito distinta no cenário pedagógico mundial, né? É uma pessoa que enxergou a opressão no ato de educar e quis fazer da educação um processo libertador. Ou seja, um cara que veio para ficar. Então não adianta bater no Paulo Freire, porque Harvard vai ensinar o Paulo Freire, a Sciences Po vai ensinar o Paulo Freire e por aí vai. Então não adianta os... Mas ninguém bate no Paulo Freire com alguma argumentação. Bate totalmente Não, eu duvido que achando, né? eu duvido que o ministro da Educação atual tenha lido. Claro que não. Não sei se ele já leu alguma coisa. Né? Fernando, eu queria te cumprimentar mais uma vez pela emoção que você trouxe para São Paulo. Foi realmente esplêndido assistir com você Dois Papas. Legal. Obrigado por ter ido ontem. Vai ter uma trajetória Também. incrível. Espero que esteja certo. Os brasileiros vão celebrar um dos seus grandes artistas. Com toda a tua equipe, queria te cumprimentar, agradecer a tua presença aqui. Valeu, papo bom. Obrigado, Fernando. Até mais. Eu conversei com o diretor de cinema, produtor e roteirista Fernando Meirelles. Na semana que vem, sempre às 20 horas na UOL TV e nas redes sociais, teremos um novo convidado. Muito obrigado.